Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza, atendendo pedidos. Vocês pediram bastante para apresentarmos circuitos integrados para utilizar com multiplexação e demultiplexação. Então hoje eu apresento em nossa série aí de clássicos o 4053, que é um multiplexador demultiplexador. Vamos entender como isso funciona. Raiza.com.br para turbinar o seu laboratório de eletrônica. Nas suas compras na Raiza tem o cupom WRKitsRaiza para 7% de desconto em toda a loja. Veja aqui embaixo, já vai deixando seu like, se inscreva por aqui, considere ser membro também. Vamos para o vídeo de hoje, segura aí! O circuito integrado CMOS 4053 é um multiplexador, demultiplexador, como você vê aqui, analógico, que é muito interessante. Nós podemos utilizá-lo para controlar sinais analógicos. Então, por meios digitais, que eu posso controlar a partir de outros circuitos digitais, a partir de microcontroladores, eu tenho essa disponibilidade de manipular, por assim dizer, sinais analógicos utilizando ele. Você também pode utilizar sinais digitais. Eu vou trazer esse exemplo na prática para você conferir. Então, este datasheet que eu estou mostrando para você tem o 4051, o 4052 e o 4053, que é o que vamos utilizar hoje aqui na prática. Mas aqui você vê os diagramas funcionais dos dispositivos e fica bastante simples a compreensão de como funciona. Nós temos, por exemplo, o 4051, 8 canais, canal 0 a canal 7 aqui, que são selecionáveis a partir de 3 bits, C, B e A. Então, o que o usuário inserir de nível lógico aqui, estará fazendo a seleção para o terminal comum aqui. Então, nós podemos, por exemplo, colocar 000, canal 0 estará ligado ao comum. 001, o canal 1 estará ligado ao comum. E ainda tem um pino disponível para habilitar ou não. Então ele coloca em True State o dispositivo, esse INH que você vê aqui. Então é bem fácil de compreender como funciona. E por ser multiplexador e demultiplexador, eu posso manipular sinais em ambos os sentidos. Então eu posso colocar uma entrada aqui e pegar a saída aqui, ou o inverso. Então a multiplexação ocorre quando eu tenho diversas entradas e as direciono para uma saída em particular. Pode ser útil para eu diferenciar tipos de sinais, para eu diferenciar tipos de clocks, frequências em um sinal digital. E a demultiplexação é o inverso, quando eu tenho uma linha única, então eu aplico um sinal específico e eu quero em algum momento distribuir em diferentes canais esse mesmo sinal. Então eu terei este caminho inverso que você vê aqui. O 4052 ele apresenta dois MUX 4:1 ou DMUX 1:4 e também nós temos os bits de seleção aqui, B e A. Então coloco o 00, é o canal 0, 01, canal 1. E 102, 11, o 3. Só que aqui eu tenho, portanto, dois multiplexadores e dois terminais em comum aqui. E da mesma forma eu tenho o pino de habilitação, que se ele estiver aqui desabilitando as saídas, eu coloco o circuito em True State. E o foco da aula de hoje é o 4053. O 4053 tem 3 MUX DMUX. Só que são 2:1 ou 1:2. E eu posso utilizar de forma independente, que é muito bacana também. Então nós temos aqui o X e o Y, e conforme a seleção de A, se ele está em 0, eu conecto o AX aqui ao comum. Se ele está em 1, o AY ao comum. O B controla o BX, BY, está aqui. Se está em 0 é o BX, se está em 1 é o BY, e o C controla o CX, CY. E temos também o INH, nosso bit de habilitação, que controla os 3 MUX 2:1 ou DMUX 1:2.
Bem simples de utilizar, bem tranquilo, você pode estudar aqui, tem os pinos dele no datasheet, eu sempre recomendo. Também temos curso para você aprender a encontrar os datasheets corretos, interpretar e com vários testes e demonstrações práticas. O circuito que eu vou utilizar é esse aqui, 4053. Eu fiz aqui um clock com 555 para controlar ao mesmo tempo A, B e C. Então ele vai estar trocando dos 3 MUX demux a seleção que temos aqui. No esquemático é X0, X1, Y0, Y1, Z0 e Z1. Então o 555 ele tem um clock ajustável, um pouco menos de 1 Hz até próximo de 60 Hz, nesta configuração aqui. E o 4053 terá o pino de habilitação com uma chave simples. Coloco em 0, eu deixo habilitado, coloco em 1, eu desligo, coloco em Tree State. Vamos testar isso na prática. Nós temos aqui no MUX de cima sinais senoidais que eu vou aplicar. Então um sinal com uma frequência aqui em X0, uma frequência diferente em X1. E aí à medida que trocamos o pino de habilitação para 0 e para 1, neste pino aqui, 14, eu vou ter a troca, então a saída da senoide A da senoide B. Então ele fica trocando entre uma e outra. No segundo MUX demux, eu vou utilizar então em demultiplexação. Eu vou aplicar um sinal senoidal no Y. Então eu vou trocar entre o Y0 e o Y1 esse sinal senoidal. Ele vai ser trocado entre essas duas saídas aqui. Por isso o C saída e C saída está igual aqui. À medida que eu troco, então eu coloco 0 a Y0, coloco 1 a Y1 aqui no bit de seleção. Também nós temos um LED ligado ao terceiro MUX demux, eu vou utilizar como multiplexador. Esse LED, para você ver que também funciona com aspectos digitais, vai ligar e desligar. Então o Z0 está em GND aqui, ó. Quando o C está em 0, o LED está desligado. Quando o C está em 1, o Z1 está em 5 volts. Então o meu LED vai ligar. Bem interessante, nós vamos ver os 3 MUX demux funcionando ao mesmo tempo. Conectei tudo em um setup bem bacana na bancada para você ver. Outro detalhe importante é o seguinte: quando você quer trafegar um sinal com o offset em 0, um sinal analógico, por exemplo, uma senoide com offset em 0, você precisa alimentar com uma fonte simétrica. Então o VSS, que é o pino 8, vai em GND, ground. O VDD vai em 5 volts, por exemplo. O CMOS ele é versátil, 3 a 15 volts em geral. E o VEE, que é o pino 7, precisa estar em menos 5 volts para você fazer a excursão do sinal corretamente. Do contrário, você precisa ou fazer um acoplamento com o capacitor ou garantir que o sinal analógico esteja com um offset positivo e o seu semiciclo negativo também excursione em tensões positivas. Tá entendido? Capacitores de desacoplamento aqui de 100 nanos são sempre indicados. Esse manual aqui ele tem algumas aplicações, mas mais para o fim aqui ele tem uma bem legal que ilustra o uso de um microcontrolador e um MUX 4051. Você, com 4 pinos de um microcontrolador, pode ter 8 entradas digitais. O exemplo da aplicação aqui. Então, no seu microcontrolador, você lê a entrada, eu estou lendo uma entrada em particular, e eu sei qual que está selecionada. Então, você tem a lógica no seu microcontrolador, por exemplo, destes 3 bits. Se eu estou com os 3 bits em 0 e eu estou lendo uma entrada aqui 0 e 1, 0 e 1, eu sei que eu estou lendo o canal 0. Olha que legal. Então, o 4051, que é usado para ilustrar aqui, é utilizado nesse contexto para você conseguir expandir entradas de um microcontrolador, por exemplo. Bem legal isso. Aqui ele ilustra com 3.3 volts a aplicação. E quando você utilizar apenas interface digital, com estes MUX demux, o VEE fica ligado em ground, como você está vendo aqui. Muito bem?
Vamos para a bancada ver esse setup aqui funcionando e os 3 MUX DeMUX em operação ao mesmo tempo. Venha comigo. Está aqui o 4053, o 555 já em operação e você já vê que o MUX está funcionando aqui, o multiplexador que controla o LED. Ele liga e desliga. Eu consigo ajustar a frequência do 555 no trim-pot. Perfeito, ó. Quando passa aí da frequência da nossa persistência da visão, temos a impressão de que o LED está constantemente aceso. Muito bacana isso. Quem me segue no Instagram já viu esse setup há vários dias, então se você não me segue, me siga, @WagnerRambo. Sempre tem prévias de vídeo, rodadas de perguntas, que eu respondo a galera por lá, então aproveite, me siga por lá também. Aqui a chave de habilitação, se eu desligar aqui, nós colocamos em True State, na verdade colocando 1 no pino de habilitação, ele desabilita, porque é INH, né, INH, então nós temos o True State, colocando 0, volta a funcionar. Então, essa é a operação do pino 6 do 4053. Os 2 sinais senoidais vêm de um gerador, no primeiro MUX, então estão nas entradas aqui, eu vou monitorar com os canais amarelo e azul do MDO. O canal lilás monitora a saída desse MUX e o canal verde monitora o 555 aqui, os bits de controle. Eu tenho também o DPO, o canal amarelo está ligado no pino de saída do DeMUX 2, canal azul no pino de saída 2, que é o Y1, no caso Y0 e Y1 do DeMUX 2. Muito bem. E aqui o gerador, um terceiro gerador, aplicando um sinal também senoidal na entrada desse DeMUX, para testarmos tudo ao mesmo tempo. Já está tudo funcionando aqui. E aqui a fonte simétrica, mais e menos 5 volts. Eu aproveito e convido você para fazer o curso Eletrônica do Zero. O curso está em promoção, lançamos esse mês, é ministrado pelo meu pai, o Pio Rambo, meu primeiro mestre de eletrônica, um curso fundamental para você que quer dominar a eletrônica. Invista aí no seu conhecimento, o link está na descrição. Estou utilizando os 2 canais aqui do Rigol, 1 MHz e 2 MHz de frequência, sinal senoidal e 2 VPP. Veja que ambos já estão ligados aqui. Então, vamos utilizar estes 2 no primeiro DeMUX para aplicar a entrada. O offset está em 0 em ambos os casos aqui. E esse é o resultado prático. Você vê aqui 1 MHz de frequência, 2 MB, e a saída aqui do multiplexador mostra que estamos trocando entre os sinais. O 555 está próximo aí de 1 Hz de frequência e nós trocamos entre a entrada 1 e a entrada 2, ou se preferir, entrada 0 e entrada 1, aqui na saída do multiplexador. Em verde você vê a saída do 555 trocando de 0 a 5 volts. Então quando está em 0 nós temos aqui 1 mega, quando está em 1 nós temos 2 mega na saída. Então, funcionando perfeitamente. Se eu modificar a frequência aqui, deixa eu pegar o canal 2, veja que ele responde também. 10 MHz. Temos uma leve interferência já a 10 MHz no sinal analógico aqui, mas ele excursiona. Ó. Canal 1 está em 1 MHz. Coloquei agora para 4 MB. Então essa é a operação do multiplexador. Está funcionando muito bem. Vamos agora aumentar a frequência do 555. Coloquei a frequência máxima do 555 e aí nós temos o aspecto visual da mistura dos 2 sinais. Isso pode ser utilizado em algum tipo de modulação.
caso você precise. Inclusive, nós já implementamos no canal um projeto de um TDM, um Time Division Multiplex, bem interessante, que utilizamos multiplexador para fazer aí a seleção entre os canais. Então esta é a operação do MUX, ou multiplexador, presente no 4053. Vamos agora ver a operação do DMUX. Configurei o Agilent 33120, gerador em 1 MHz, 2 VPP de amplitude, você pode manipular essa amplitude também, caso você queira, observando o limite de tensão do componente, do contrário, terá saturação no sinal. Frequência de 1 MHz, que eu posso variar aqui também. Eu estou utilizando frequências na faixa de megahertz. Para já vermos nas frequências mais altas, naturalmente o circuito integrado vai operar nas frequências mais baixas, então você já sabe a faixa de áudio toda ali, tranquilo, mas eu já estou direto nas frequências na faixa de megahertz aqui, para fazermos direto teste em frequências mais altas. Obviamente, nas menores ele vai performar tão bem quanto. Então está configurado aqui com offset em 0, 2 VPP, frequência de 1 MHz, sinal senoidal, e você já vê aqui a fonte mais e menos 5 volts. Veja que o consumo é baixíssimo. Consumo mínimo, essa é a grande vantagem dos circuitos integrados CMOS. No DPO nós temos os sinais, como você pode ver, trocando aqui de acordo com o 555. Também você pode perceber que há um pouco de vazamento aqui. O que está ligado obviamente tem amplitude maior, mas o que é para estar desligado tem um pouco de vazamento. Então deve considerar isso na demultiplexação. Mas está trocando tranquilamente aí. Fica bem interessante se eu fizer a sobreposição dos dois canais, canal amarelo e o canal azul, e aí você consegue perceber a troca dos dois aqui, de acordo com os bits de seleção. Aumentando a frequência, temos esse resultado aqui no nosso sinal. Olha que bacana. Trocando entre amarelo e azul rapidamente. Diminuindo a frequência, nós conseguimos enxergar claramente a demultiplexação ocorrendo. E esse foi o vídeo de hoje. Você vê aí o MDO e o DPO funcionando ao mesmo tempo. Está aqui o circuito, ó. O setup ficou bem bacana. Eu não desliguei ainda aqui a habilitação. Então, desabilitando, você vê, os sinais desaparecem. Ligando aqui a chave de novo, colocando 0 no pino 6. Volta a funcionar o multiplexador e o demultiplexador. Gostou? Deixe seu comentário, deixe outros circuitos integrados que você quer ver analisados nessa pegada aqui de setups completos para você compreender 100% em poucos minutos de como utilizar um determinado circuito integrado. Concluímos mais um vídeo em parceria com a Raiza. Acompanhe sempre, também se inscreva aqui no canal e maratone os nossos vídeos. Por hoje é isso, vou ficando por aqui, um abração e até a próxima!